Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. A mesa de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 26, versos do 26 ao 30. Amém, igreja? Mateus 26, versos do 26 ao 30. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor, que nós já podemos sentir desde que aqui chegamos. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado pela disposição do Teu povo, Senhor, em ouvir a Tua palavra, Pai. Perdoa os meus pecados e que a Tua palavra venha ao anseio dos nossos corações para derrubar os enganos que o inimigo tem colocado na vida de muitos, Senhor, com interpretações errôneas e indevidas da Tua palavra, causando muitas vezes dissensões em nosso meio. Pai, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. A mesa de Jesus. Jesus, ele é conhecido nas páginas do Novo Testamento como o grande mensageiro que veio anunciar que na casa de meu Pai tem muitas moradas, ou seja, na casa de Deus há muitos lugares e há lugares para todos. E ele morreu na cruz do Calvário para que mais pessoas pudessem se assentar com ele um dia na mesa do grande banquete que está sendo preparado para o grande dia quando lá estivermos, aleluia, em sua presença. Entendamos um pouco mais nesta noite sobre este cerimonial que nós chamamos de Ceia do Senhor, para que ao participarmos dela possamos fazer com reverência ao Cristo que a instituiu. E eu desperto a atenção de todos para alguns aspectos daquilo que nós chamamos de a mesa de Jesus. Em primeiro lugar, a mesa de Jesus é um sinal de esperança. Em Mateus 26, 20, diz: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Jesus estava assentado à mesa com os seus discípulos, aqueles que o seguiam. Não foi uma ceia que ele abriu as portas e ficou chamando quem ia passando na rua. Foi para aqueles que o estavam seguindo de perto. Um momento muito importante na vida de Jesus aqui na terra e principalmente na vida daqueles privilegiados, porque eles estavam acompanhando o Senhor Jesus e puderam participar
O momento glorioso aquele. Nós hoje podemos reviver. Hoje nós podemos sonhar com um momento que está sendo preparado para nós, da grande ceia lá no céu, com o Senhor Jesus também. Nós teremos o mesmo privilégio que os 12 apóstolos tiveram, de estarmos sentados à mesa com o Senhor Jesus, onde Ele estará nos servindo. Aleluia, glória a Deus. Então a mesa de Jesus, ela é um sinal de esperança. Esta mesa que aqui está simbolizando aquele momento importante que os discípulos viveram com o Senhor Jesus, é um sinal de esperança. Jesus foi acusado de comer com os pecadores em muitas oportunidades. Em Lucas capítulo 5, versos 30 e 31, dentre outras passagens em que mostra como ele era criticado por comer com os pecadores. Lucas 5, versos 30 e 31. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero lhes dizer nesta noite, meus amados e queridos irmãos, que a mesa de Jesus, ela é um sinal de esperança para os doentes que precisam de médico, do médico dos médicos. Ela é esperança para os famintos que precisam encontrar o pão e não conseguem encontrar. Ela é esperança para aqueles que são excluídos e marginalizados neste mundo cruel. Ela é esperança para os cansados, abatidos e oprimidos pelo inimigo, que vêm à casa do Senhor e encontram esta esperança de cura para as suas almas. Aleluia, na presença do Senhor. A mesa de Jesus é um sinal de esperança, porque ela sempre oferece lugar para o pior dos pecadores. A mesa de Jesus oferece esperança, porque na mesa de Jesus sempre há espaço para mais um que queira assentar-se à mesa do Senhor. Ela não é uma mesa denominacional, aleluia. A mesa de Jesus não pertence a esta ou aquela igreja ou aquela denominação, é porque a mesa de Jesus, ela, assim como o Senhor Jesus, não faz acepção de pessoas. Segundo, a mesa de Jesus aponta, queridos, para uma nova realidade. Em Mateus 26, 29, que nós lemos, ele disse, e me chamou muito a atenção, que ele disse: e digo-vos que desta hora em diante, Jesus estava dizendo, eu não beberei deste fruto da videira até, ele indica uma limitação no tempo. Ele diz que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo, é o vinho novo, convosco no reino de meu Pai. Aqui na terra ele disse que não beberia mais, ele estaria nos esperando para beber conosco, esse beber simbólico, um vinho novo, uma bebida nova, no reino de meu Pai. Com quem? Comigo e com você. Aleluia. E o apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Novamente aqui a menção até que ele venha. O que nós podemos entender disso aqui, meus queridos? A ceia do Senhor que nós hoje fazemos como memorial, ela será feita até quando? Até que o Senhor Jesus venha. Quando ele vier nos buscar para vivermos em seu reino,
nós não mais precisaremos fazer este memorial, porque lá tudo se fará novo. É até que Ele venha. Nós temos aqui então, de um lado, o elemento que nós chamamos escatológico. O que é escatológico? Que aponta para o futuro, as coisas dos últimos dias. Aponta para o grande banquete que se dará na segunda volta de Cristo, quando todos os salvos de todas as partes da terra se reunirão com Ele num grande banquete no céu. Lá então, como eu disse, não haverá mais necessidade de uma recordação dele. Por quê? Porque nós estaremos vendo Ele face a face. Não precisaremos, como agora, estar recordando do Senhor Jesus. Nós estaremos vendo Ele face a face. Este é o privilégio que está reservado para nós. Lá não haverá mais a necessidade deste ritual, deste cerimonial, que hoje aqui, mais uma vez, nós celebramos. Porque nós, lá com o Senhor Jesus, celebraremos, irmã Severina, um ritual totalmente novo, uma cerimônia totalmente nova. Em Lucas capítulo 12, versículo 37, nos diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Está aqui na palavra: o Senhor nos servirá neste banquete. Que privilégio para nós, irmão. Que coisa gloriosa para a vida de um crente. É esta esperança deste futuro glorioso que nos espera. Aqui nós somos passageiros, aqui nós somos forasteiros, nós não somos deste lugar, nós somos do lugar que está preparado para nós desde a eternidade. É para lá que Ele quer que a gente vá. Por isso Deus não sente prazer na morte de um ímpio, porque Ele sabe que o ímpio não vai para o lugar que Ele preparou. Por isso o Senhor quer que a sua palavra alcance a todos, para que todos tenham a salvação através de Cristo Jesus. E a ceia tem, portanto, este aspecto de momentaneamente, meus queridos, nos remeter ao futuro, ao céu, e visionarmos o novo céu e a nova terra que o Senhor tem preparado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nos fala disso. E eu fico com água na boca cada vez que eu leio esse texto, porque eu fico imaginando o que será isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam fazem a sua vontade. Hoje eu via um documentário na televisão que mostrava as ilhas do Caribe, que mostrava o mar do Caribe, a coisa mais linda. E eu dizia para Adalmira: Adalmira, quanta coisa linda nosso Deus fez, aquela variedade de peixes, de criaturas no mar, era algo fantástico. E eu digo, como é que o homem, na sua ignorância, pretende que tudo isto, essa infinidade de coisas, de variedades, cada espécie uma diferente da outra, cada detalhe, cada coisa mais linda, o homem pretender que tudo isso tenha acontecido de um grande boom, de um grande estouro. Agora, se aqui na terra, que nós estamos de passagem, Ele preparou tudo para nós desfrutarmos disso, e o homem está destruindo este planeta, não somos capazes de imaginar quanta coisa linda está preparado para mim e para você lá na glória. Aleluia! Porém, por outro lado, ela nos remete para uma nova realidade também aqui nesta vida, enquanto nós ainda estamos neste mundo. E você agora vai entender a importância deste memorial.
Paulo nos orienta em 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 26 ao 30. 1 Coríntios 11, acompanhe na sua Bíblia, versos do 26 ao 30. Vamos meditar aqui com profundidade em cada palavra. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Atenção aqui. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Entendeu? E no 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, quer dizer, depois de se examinar, de achar que está tudo conforme dentro de si, né? Ele quer dizer isso, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas só coma, não é? Depois que você examinar a si mesmo. Como é que você está perante Deus? Como é que está a tua vida? Se você tem amado a Deus, você tem seguido a palavra que Ele nos deixou. Você tem procurado viver em conformidade com a palavra do Senhor. Examine-se a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, come indignamente. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Já morreram. Queremos ser participantes desta ceia? Sim. Queremos cear com Jesus. A cada mês nós celebramos a ceia. Nós anunciamos com antecedência, preste bem atenção, olha, no domingo vai ter a ceia do Senhor. Automaticamente, você que já é membro, que é batizado, que é discípulo, que pode participar da ceia, qual é o fenômeno que começa a acontecer com você? Você que conhece a palavra. É verdade ou não é que você já começa a ficar preocupado com o examine-se a si mesmo? Você já começa a se examinar ali. Será que eu não estou incorrendo em alguma coisa que no domingo eu vou ter vergonha de participar da ceia? Talvez eu não vá nem para o culto então. Mas aí aquilo fica te incomodando. Meu Deus, eu vou ficar de fora da ceia? Não posso. E por quê? Bom, você sabe o porquê. São tantas coisas às vezes que ficam te inquietando. Você não liberou perdão, está guardando mágoa de alguém, e aquilo começa a te inquietar. Então, duas coisas podem acontecer. Ou você vem e na cara de pau, para os outros não perceber, você vem, pega o pão, pega o vinho, para você não tem importância não. O seu coração não está legal, mas você perante os outros representa. Mas você está procurando juízo para si, é o que diz a palavra, porque você está participando da ceia indignamente. E quantas ceias você vai ficar sem participar? O que é que está precisando ajustar na tua vida para você poder chegar tranquilamente, alegre, sorridente e dizer: aleluia, eu vou participar, sim, porque no meu coração eu não estou guardando rancor de ninguém. Eu não estou guardando mágoa, eu estou tranquilo, eu quero e vou e estou tranquilo. É a segunda coisa, você vem e participa, porque está em paz consigo mesmo. E se você está tranquilo, se você está bem, aleluia, você está vivendo em santidade, você está buscando a santificação. Meu irmão, minha irmã, está compreendendo o que é que nos leva este memorial a cada vez que ele é realizado? Ele provoca em nós esta reflexão profunda na nossa vida. Mas para participarmos desta ceia, deste memorial, o que é que ele nos exige? Aqui está o segredo do memorial. O que é que ele exige de nós? Ele exige que antes de cearmos, examinemos-nos a nós mesmos. Ele nos exige que ao participarmos da ceia, estejamos com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes brancas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Ele nos exige que estejamos vivendo em santidade de vida. O memorial provoca isto.
Porque se você participa da ceia, você tem consciência que você é um pecador, mas vive fugindo do pecado. Que você liberou perdão, que você se acertou com aquela pessoa que você não estava se acertando. E aí você está tranquilo, você está leve, livre e solto. Está vivendo de acordo com a palavra, está fugindo do pecado, está procurando viver em santidade de vida. Porque Ele nos escolheu, meus queridos, para sermos santos. Ele disse para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Ele nos escolheu para sermos santos. Está na palavra, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4 da carta aos Efésios. 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Foi para isso que nós somos escolhidos pelo Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, ouça muito bem, você não é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo. Você tem o livre-arbítrio. É uma questão de acreditar ou não. Você não é obrigado a dizer amém ao que eu vou dizer agora. Examine sua crença, a maneira como você vê. Eu estou passando a maneira como nossa denominação, que é batista, e eu nunca escondi isso desde o primeiro dia, crê, e eu creio assim. Como memorial, o ritual, a ceia não é santa. Você não é obrigado a concordar. Como memorial, a ceia não é santa. Mas pensemos juntos. Uma vez que, antes de participarmos deste memorial, antes de cearmos, nós necessitamos examinarmos a nós mesmos. A que isso nos remete? A um arrependimento dos nossos pecados. O memorial nos leva a examinarmos-nos e nos arrependermos. E no momento que nos arrependemos, somos perdoados e entramos em comunhão com o Senhor. Isto faz, entre outras coisas, o memorial. Como nós vimos, o ritual em si não é santo, mas nós precisamos estar em santificação para participarmos dele. Por isso, meus queridos, a mesa de Jesus é um sinal de esperança ao tempo em que nos aponta para uma nova realidade de vida. Liberando o perdão, se arrependendo dos pecados, você passa a viver em novidade de vida. Por isso a mesa de Jesus é uma esperança para uma nova realidade de vida. Por último, a mesa de Jesus é um memorial, uma recordação da sua vida, da sua passagem aqui pela terra. Lucas 22:19. Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim é também afirmado pelo apóstolo Paulo em outras oportunidades. 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O pão, ele diz, é o meu corpo oferecido por vós. Simboliza o corpo. Lembra o corpo que foi flagelado, que foi machucado, que sangrou até a morte. O pão lembra, simboliza o corpo. É simbólico. Figuradamente, assim como o corpo. Como é que surgiu essa história de que é santo? Vamos aprender junto? A igreja romana,
ela crê em algo chamado transubstanciação. Tran de transformação, substanciação de substância. Substância que se transforma. A igreja romana, eles acreditam assim, que acontece a mudança de uma substância em outra, adotada pela igreja romana para explicar a presença real de Cristo no sacramento, pela mudança da substância do pão e do vinho na de seu corpo e de seu sangue. Então eles acreditam que naquele momento que o padre levanta o cálice, que levanta a hóstia, ali há uma transformação. O que antes era pão se transforma no corpo. É o próprio Cristo que está ali. Se é o próprio Cristo que está ali, pela crença que eles cultuam, se é o Cristo, só Ele é santo. Então, se transformou no próprio Cristo, é santo. É Cristo que está ali. O vinho é a mesma coisa, transforma no sangue. É o sangue que foi transformado, né? Deixa de ser vinho, passa a ser sangue. Isso é a teoria, vamos dizer assim, da transubstanciação. Se transforma a substância. Queridos, com todo o respeito, não tem base bíblica nenhuma dizendo que transforma. Os textos que a gente encontra, que foram os que eu li para vocês aqui, não diz que se transforma no corpo e no sangue naquele momento. Então, por isso que criou-se no nosso meio esse conceito de que a ceia seja santa. Eu, com todo respeito a opiniões contrárias, não tem base bíblica aqui que me convença o contrário. Eu creio que seja um memorial e que não é santo, porque não se transforma. Nós precisamos entender que quando houve a reforma, chamada Reforma Protestante, provocada por Martinho Lutero, ele saiu da Igreja Romana. E ele foi um dos precursores da reforma. Muitas pessoas não conhecem direito e acham que só Lutero é que foi o reformador. Lutero, para que vocês entendam, ele saiu da Igreja Romana e criou o que nós hoje conhecemos por a Igreja Protestante, a Igreja Reformada, que saiu de lá porque não concordava com uma série de coisas. Dentre elas, Lutero não concordava com essa questão da transubstanciação. Lutero desenvolveu uma tese chamada consubstanciação. É meio profundo para eu ficar explicando isso numa pregação, mas nós precisamos entender que a reforma começou com Lutero. Ele teve algumas ideias que, com o passar dos anos, ela começou a ser aprimorada, porque a Igreja Romana ela aprisionou o conhecimento durante muitos séculos. E aí a reforma ela não aconteceu num único momento. As ideias foram sendo trabalhadas e analisadas. Nós tivemos Calvino, da Igreja hoje presbiteriana, que segue os princípios de Calvino, apoiou Lutero nessa questão da consubstanciação. Eles entendiam que estava junto, não era transformado, mas estava com substância, com substanciação, estava junto. Mais adiante tivemos mais um reformador chamado Zwinglio, e ele então apresenta o entendimento que até hoje é mantido, que a ceia não é transubstanciação, não é consubstanciação, ela é um memorial. Foi Zwinglio quem chegou a essa conclusão e, com o passar dos anos, a maioria das igrejas evangélicas optou por entender assim. Nós, batistas, entendemos deste jeito, que é um memorial. Esta é uma igreja batista, a nossa crença é assim. Agora, se você entende diferente, irmão, eu não posso fazer nada. Não é? Eu tenho que respeitar a sua forma de crer. Do mesmo jeito que eu espero que você respeite a forma como nós cremos. E para você ver como não é uma coisa que saiu da minha cabeça apenas, o que a Convenção Batista Brasileira, em seus documentos, eu fui pesquisar hoje, enquanto meditava nesta palavra, fui buscar o que é que eles entendem.
E nós estamos realmente dentro desse entendimento. E eu creio desse jeito e estou passando do jeito que eu creio. Eles dizem que, para nós batistas, a ceia é simplesmente simbólica, lembrando vivamente ao participante aquilo que Cristo fez a seu favor na cruz e apelando para uma nova dedicação de sua vida a Deus, à luz do Calvário. Cristo está presente apenas no sentido em que está sempre presente para o cristão mediante a habitação interior do Espírito Santo. Aleluia! Nós somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, ele está sempre presente, e não só, aleluia, no momento da ceia. Por isso nós entendemos que se ele está sempre comigo, por que eu vou entender que apartadamente ele está fora naquele momento ali, ele só passa para dentro de mim na hora que eu comi? Gente, as pessoas às vezes dificultam o entendimento e se confundem e acabam às vezes até apostatando da fé. Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, eu transcrevi aqui e vou ler: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Neste memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. O batismo bíblico por quê? Porque nós vimos que na ceia o Senhor fez a ceia com os seus discípulos. Nós hoje fazemos a ceia com aqueles que são batizados, que realmente já professaram, não é, a sua fé em Cristo e desceram as águas pelo batismo. Por isso, participa da ceia quem é batizado nas águas. E o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Em Lucas capítulo 22, verso 20, diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Vamos rapidamente entender o que Jesus quis dizer com isto. Cálice da nova aliança, o que é isso? Indica que todos os que participam são herdeiros daquilo que ele conquistou com a sua morte para nós, o reino de Deus. Nós somos herdeiros, é o cálice da nova aliança que foi feita para nós. Efésios capítulo 1, versos 3 ao 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor vos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, e no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Para quê? Para a remissão dos pecados. Aponta aqui, e ouça bem, para a finalidade do seu sacrifício. Remissão dos pecados. O que significa remissão? Vou ver no dicionário o que significa remir. Tanto remir quanto redimir significam adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro, expiar, salvar. Tais verbos, meus queridos, exprimem a ação de Cristo por nós. A remissão dos pecados é tudo isto.
A ceia do Senhor, para concluir, portanto, é um ritual, é um memorial que nós devemos sim celebrar em memória do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Este é o entendimento das igrejas batistas. Como nós podemos honrar então a memória de Jesus? Celebrando juntos a ceia do Senhor, constantemente recordando dos seus ensinos e obedecendo aos seus mandamentos. Participar da ceia do Senhor significa relembrar o sacrifício naquela cruz que Ele pagou por todos os nossos pecados, arrependendo-nos de tudo aquilo que estejamos praticando, meus irmãos, que manche as nossas vestes, que elas precisam estar sempre brancas, sempre alvas, sem as manchas do pecado. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós nos envolvemos com o destino de Jesus, e isso nos faz verdadeiros participantes de um estilo de vida que culminou com a morte, que foi vencida ao terceiro dia. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Com Jesus nós morreremos para este mundo, com Jesus nós morreremos para o pecado, mas ressurgiremos em glória um dia quando Ele vier para a vida eterna que Ele tem preparado para nós. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos à ceia em nome de Jesus. Amém? Vamos à ceia então. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus,
vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Programa Momentos com Jesus.